Vamos falar um pouquinho sobre birras. Então, o que nós fazemos quando uma criança está no ápice da birra, né? Primeiramente, a gente precisa estar calma, porque nós precisamos passar para essa criança que nós, a segurança, e se nós gritamos com ela quando ela está em birra, se nós batemos e punimos, essa reação acaba ferindo essa criança e afastando ela de você, e ela vai começar a modelar você. Ela vai entender que é assim que tem que ser resolvido quando as coisas estão na emoção da explosão, né? Então, primeiramente, o adulto precisa estar calmo. Quem é o adulto da situação? É a criança ou é você, né? Depois você precisa acolher o sentimento dessa criança, mostrar empatia. Ai, a criança às vezes faz uma birra porque você trocou o copo dela. Mostre empatia por essa criança. Tentar entender o porquê que essa criança está fazendo tanta birra naquele momento, porque todo o choro de uma criança está se comunicando algo. Ela não está chorando porque ela é uma criança chorona. Ela não está chorando porque ela é uma criança danada demais. Ela tá chorando porque ela tá querendo te expressar que alguma coisa não tá bom. E então você precisa primeiramente estar super calmo. Segundo, acolher a emoção dessa criança, ter empatia com ela e redirecionar. O redirecionamento funciona muito bem. A criança tá ali, naquele ápice da birra, com muito choro. Pega ela no colo e leva para outro lugar. Acolha ela. Se você tirar ela daquele cenário, a birra já vai passar. Só de você tirar essa criança do foco de onde ela tá, você já vai conseguir tirar ela dessa explosão cerebral. Instruir é justamente você direcionar. Quando a criança tá de 3 anos para trás, você só direciona, nem precisa falar muito. Coloque a criança a fazer outra coisa, dê um brinquedo na mão dela. Ela tá jogando as coisas no chão. Você vai, pega um chocalho, um brinquedinho dela e dá na mão dela e fala: filho, esse não pode jogar no chão, pode jogar esse. E aí você dá para a criança o que a criança pode jogar, o que a criança pode fazer. E esse redirecionamento dessa criança, você colocando ela para fazer outra coisa, aquela birra vai passar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma vez a minha filha, eu tava com ela no mercado, eu, ela e meu marido, e lá no carrinho, às vezes a criança, gente, de 2 anos de idade, ela não é uma criança danada, ela só tá querendo te ajudar. Só que ela não sabe expressar a maneira de como te ajudar. E aí ela responde isso em reações emocional, que é a birra, né? Que é rotulado, na verdade, o nome de birra. Mas o nome, na verdade, é uma explosão do cérebro. A criança não tá sabendo lidar com aquela situação e ela se explode. E aí eu lembro que a gente estava no carrinho já pagando e colocando as compras dentro da sacola. E ela queria ajudar, continuar ali dentro do carrinho, colocando as compras na sacola. E ela estava com meu marido não estava entendendo muito bem o que ela estava querendo. Ele, sem perguntar para ela, tirou ela de dentro do carrinho e colocou ela direto lá no chão. Ela se jogou no chão naquela hora e ela nem sabia falar direito. Isso porque ela estava demonstrando que ela queria ainda ficar ali dentro daquele carrinho ajudando a gente. Ela estava pegando as coisas e colocando dentro da sacola. Então, em vez de você tomar uma ação de pegar a criança de vez e tirar daquilo, avisa para ela o que vai acontecer. Isso você vai evitar uma birra. Então, eu digo, se o meu marido naquela hora tivesse pegado ela e falado assim: filha, agora você não tá cabendo mais aqui dentro do carrinho, que a gente tá colocando muita compra. Fica aqui desse lado e vai colocando aqui desse lado. Ele nem percebeu isso, ele pegou ela de vez e tirou do carrinho. Essa menina se jogou no chão e fez aquela birra dentro do mercado. E qual foi a minha postura? Então, eu quero dizer aqui pra vocês, porque assim, muitas vezes as pessoas acham que filhos de psicólogo, filhos de educador parental são perfeitos. E assim, a minha filha tem o mesmo problema que o seu. Só que o que diferencia entre o problema da minha filha e o desenvolvimento das fases, que isso não é um problema, é uma criancice da fase dela, o que define é como eu lido com esse comportamento dela. Então, é a gente aprender ferramentas de como lidar com esse comportamento. Então, aí o que eu fiz? Eu abaixei na altura dos olhos dela e falei: filha, eu vi que você está brava, porque o papai te tirou de lá de dentro do carrinho e você queria ajudar a mamãe. Ela entendeu naquela hora. Aí eu abracei ela e falei para ela bem assim: quer um abraço? Vamos que a mamãe vai te ajudar. E dei uma sacola para ela. A menina passou, respirou fundo, pedi para ela: respira fundo para você se acalmar. Ela respirou fundo, se acalmou. E é isso, gente. O mercado todo tinha me olhando. E eu poderia ali naquele momento ter 2 papéis. Ficar brava, furiosa com ela, porque ela tinha se jogado no chão e começasse a gritar e chamar a atenção dela. Ia piorar. Ou eu poderia simplesmente aí eu estaria sendo uma mãe punitiva. Ou eu poderia simplesmente ser uma mãe permissiva e ignorar aquilo ali e fazer de conta que nada estava acontecendo. Não, eu abaixei na altura dela, correlacionei o sentimento que ela estava sentindo, avisei para ela o que ela estava sentindo e, na mesma sequência, eu acolhi a birra dela. E a birra é um rótulo que dão, mas é uma explosão do cérebro. E aí eu direcionei ela a outra coisa, aquilo ali passou naquele momento. E naquilo que passou, acabou realmente a birra. E aí o pessoal do mercado, com certeza, eu estava esperando uma mãe que talvez fosse gritar com aquela criança. E o que diferencia é justamente isso, o que você faz com o comportamento dessa criança, o que você faz com a criancice dessa criança. E
Você sabendo fazer esse direcionamento com as birras da sua criança, você vai estar ensinando para ela sobre inteligência emocional, nomear o sentimento dessa criança, né? Para que na fase da adulta ela saiba qual é o sentimento que ela está sentindo. Porque muitas vezes a gente na adulta tá triste, frustrada e nem sabe que o sentimento é esse, que é uma tristeza, que é uma frustração, que é uma raiva. Porque lá na fase da infância, o adulto que nos treinou não treinou a inteligência emocional sobre nós, ou seja, ensinar qual é o sentimento que essa criança está tendo. Por exemplo, aí nessa questão do mercado com a minha filha, eu disse para ela, filha, você está brava. Eu estava ensinando para ela qual é o sentimento que ela estava sentindo naquele momento. Eu vi que você ficou brava que o papai tirou você do carrinho. Porque tudo que nós ensinamos para eles na fase da infância, e principalmente ali do 0 até os 6 anos de idade, que é a fase da primeira infância, que é a construção de valores, princípios e caráter, vai ser levado para o resto da vida de forma inconsciente. Muitas vezes nós fazemos as coisas nas fases adultas e não sabemos por que fazemos. Porque lá na fase da infância foi ensinado e ele foi gravado de forma inconsciente. E a gente opera isso no natural. E aí, muitas vezes, chega na fase adulta, tem que estar fazendo terapia, né? Para poder sair de algum buraco, de algum vazio, né? Então, vamos ser pais intencionais. E o que é ser pais intencionais? É fazer de propósito. Fazer com um alvo. Para onde eu estou levando essa criança? Para onde o que eu estou ensinando para essa criança hoje, como é que ela vai ser na fase dela adulta.